De volta com o programa Justiça em Ação, estamos conversando. Eu tenho a honra de receber o Dr. Moreira Serra aqui no estúdio do nosso programa. Doutor Moreira, como está ele atualmente? E também queria que o senhor comentasse algo sobre essa pós-decisão, como é que vai proceder? O estado dele é grave, obviamente a gente tem a certeza que os efeitos dessa decisão serão cumpridos, que ele vai voltar para casa. E aqui, sabe, meu amigo, aqui louve-se. O julgador, ele tem que ser premido, ele tem que ser investido de laços de humanidade que o cercam as outras pessoas. Não é quando o direito trata de pessoa natural, pessoa física, ser humano, você deve observar outras situações que sempre sob risco, ainda mais no caso de saúde. É muito fácil tirar a casa de alguém. É muito fácil tirar o dinheiro da conta de alguém, tirar o remédio de alguém. Os juízes maranhenses, eles precisam ser investidos por eles mesmos, e se não por eles mesmos, impulsionados pela advocacia humana, humanizada, né? Nós, advogados, os jornalistas, o que você está fazendo? Porque o que está na frente ali é um ser humano, é um semelhante. Quando a gente vai defender a empresa, a pessoa jurídica, nessa relação, há que haver o verdadeiro equilíbrio, que os próprios princípios que regem o direito, aquele tão já batido, fomos boniures e periculimão. É uma coisa tão simples que a gente aprende no primeiro período da faculdade e que hoje meu filho de 9 anos sabe. Os juízes precisam ver isso. E aí é que entra o desembargador Guerreiro Júnior. Investido dessa humanidade, parou tudo e foi ler o processo. E ele menciona as páginas do processo na decisão dele, que eu vou deixar com você. Página 452. Coisa que nós tivemos que fazer lembrar aos juízes que estão no primeiro grau discutindo essa causa. Veja a página tal, excelência. Até porque não leram. Toma. Veja a página tal, toma. Para aqui, para cá. Assim. Nós tivemos que levar provas que estavam em autos para o juiz no dia da audiência. Isso é um verdadeiro calhamaço de papel, junto com papéis eletrônicos. Então é preciso ler. E há um problema muito mais sério, viu? Que a gente precisa parar. O assessor não é o senhor do processo. Perfeito. O analista não é o senhor do processo. O dono do processo é o magistrado. De primeiro, de segundo, de terceiro grau e na ordens constitucionais o Supremo. Esses são os donos do processo. E mais, acima destes, há um dono na área da saúde que é muito maior nesse processo, é o médico. A Suprema Corte já decidiu, através de voto do ministro Carlos Alberto Menezes Direito, e a mais abaixo, na Infracorte, já decidiu o ministro Luiz Salomão que o médico é o senhor do processo. Ele que diz para que hospital vai, para que remédio vai tomar, a inversão, o plano de saúde dizendo o contrário, é a inversão da lógica, do sentido das regras de direito constitucional de privilégio à vida. Então, está precisando o juiz ler um pouco mais. Se ler muito, aplicar mais, ser mais humano. Agora eu vou fazer uma pergunta que pode parecer até frase montada ou frase de efeito, mas será que o magistrado teria a mesma atitude se fosse com um ente dele? Não, não acredito, porque o lobby, não nesse caso, e aqui eu assumo o risco do processo, não nesse caso. Foi muito mais fácil decidir pelo poderoso, pelo poder econômico. A juíza de primeiro grau, foi muito mais fácil para ela decidir pela CACI. Olha exatamente o texto do deciso de sua excelência. O direito do autor consiste no atendimento pela rede credenciada. A resolução número 15, que alterou a resolução número 8 do Conselho Superior de Saúde Suplementar da ANS, é muito clara. Não se deve observar, no caso de médicos não credenciados, não se deve observar a negativa ao atendimento e a recomendação médica. A doutora Isabela não é médica credenciada à CACI. E ainda que o home care não seja, há que haver a ordem ao atendimento dela. Sua Excelência, infelizmente, desconhecia o conteúdo dessa norma. Porque se ela conhecesse, deveria justificar por que a não aplicação dela. Porque esta norma já estava incerta na petição inicial da ação de obrigação de fazer. E mais, ela já havia decidido
num processo para entrega de sonda gástrica, da forma como requerido pelo autor. Foi requerida pelo Luiz Guilherme que a CACI estava reiteradamente negando o fornecimento da sonda gástrica, porque o médico não era credenciado. E Sua Excelência decidiu que não se deve observar este rol de credenciamento médico. Então é aí que está justamente o conflito. É que ali o direito estava posto para suprir uma questão de R$2.000, R$3.000, o outro de 40 mil mês. Então privilegiou-se o poder econômico sem se privilegiar a vida. Então, na minha análise, naquele momento, Sua Excelência desconhecia a norma de conteúdo expedido, divulgado, publicado pelo Conselho Superior de Saúde Suplementar, né? Então, como muitas outras normas, como a norma incerta no artigo 35, inciso C, da Lei 9.656/98, a lei que estatui a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, o juiz, os seus auxiliares, tem que ir mais além. E calhamaço de papel não é calhamaço de papel. Outro dia, o doutor Gelmilson, meu sócio, eu cheguei irritado no escritório, joguei o processo no chão e falei, peraí. E a gente sempre diz isso no escritório, meu irmão, isso aqui é vida. Isso aqui é vida, não é um calhamaço de papel. Eu irritado com a decisão da juíza, né, porque a gente tem que se subordinar, então o juiz precisa também entender isso. Aquele caderno processual significa vida, família, casa, pessoas, seres humanos perdendo seus bens e muitas das vezes até a vida, como agora está sujeito. Quem está certo? Os juízes de primeiro grau que demoraram tudo isso para decidir, ou o desembargador Guerreiro que decidiu em 24 horas? E mencionou as páginas do processo. Mostrando que leu. Pois é, aí é que piora, agrava a situação. Ele esperou até a decisão pós-audiência. Ele segurou o desembargador, ele deu oportunidade dos juízes do primeiro grau se retratarem quando realizaram a audiência no dia 9. Ele disse, não, acho que ele disse para ele, deve ter dito, eu, julgador, paz, eu vou aguardar, isso é um problema do primeiro grau. Se não decidirem, eu vou decidir. Deu a oportunidade a 2 magistrados de decidirem. E mais, Sua Excelência, me perdoe, me corte, por favor. Entramos com um pedido desesperado de inspeção judicial na vara mencionada, onde tramita o processo. Sua Excelência indeferiu. A inspeção judicial foi para que ela visse em loco. O meu filho ainda estava bem nesse dia. Ela visse em loco que aquilo, tudo contigo na ação, era fato. E sugerimos, como médico, auxiliá-la nesta situação, a própria doutora Isabela Ferraz e os médicos da UTI. Eu vim ver se esse menino está doente mesmo. Eu vim ver se esse menino, ele estava bem no home care, porque ela deu laudo. Mas eu vim perguntar para a senhora, ele estava bem mesmo no home care? Ela indeferiu, sob o argumento de que estava já convicta daquilo que era o objeto do processo. Então você veja, como alguém decide em 24 horas e quando alguém leva mais de um mês para decidir. O que há de errado? E não decide não decidir. Complicado. Doutor Moreira, eu quero estender o estúdio do Justiça em Ação a todas as suas ações e o que o senhor precisar desse programa está à sua disposição, basta entrar em contato com a nossa produção, a Vanessa está à sua disposição para que possa estar fazendo matérias, acione a gente, vamos lá, tiver audiência, se tiver que mostrar alguma situação, nosso programa está à sua disposição e fica aberto as câmeras para as suas considerações. Olha, eu quero agradecer a você, a TV Guará, o seu programa, a sua equipe. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram comigo. Primeiramente, a minha esposa, sem palavras. Aos meus filhos, aos meus colegas de escritório, meus sócios, colegas da Dona Will também, Gelmilson Alves Lima, Pablo Maia, Riode Ayub e a própria Dona Will, aos nossos estagiários, entre eles meu filho Alexandre Gabriel, a todos os advogados que foram naquela audiência, ao doutor Mozart Baldez, ao doutor Rocha, a doutora Tamara, a doutora Elvira Belchor, ao doutor Aldenor Rebouças,
à doutora Ana Duarte Baldez, ao Sama, tá? Incansável, tem uma forma muito direta de fazer as coisas, mas sobretudo, tirando essas pessoas e colocando outras também, aos familiares que estiveram lá, o meu irmão Raimundo Neto, um grande amigo, Suleide, e ao desembargador Guerreiro, a toda a imprensa que acompanhou esse caso, mas sobretudo ao desembargador Guerreiro, porque a decisão do desembargador de Guerreiro extrapola os limites de Luiz Guilherme. Vai a todos aqueles que sabem que agora podem buscar no judiciário de segundo grau e nesse desembargador uma situação de conformidade que lhes traga paz e segurança. Mas, sobretudo, também, junto com ele, a essa imprensa que não pode mais, tem que acompanhar o que houve no dia da audiência, por conta de um diretor do fórum que age de forma inexplicável, botar policiais armados com colete para crianças e mulheres, violando as prerrogativas dos advogados. Eu fui acompanhado no corredor com meu filho de 9 anos, com meus colegas, e pior, proibir a imprensa de cobrir, a mesma imprensa que este Poder Judiciário convida para cobrir as festas do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, quando entrega a medalha, entregue agora uma para este diretor do fórum. A imprensa não pode cobrir um fato, mas tem que cobrir as festinhas, os discursos, os passeios. O judiciário precisa mudar, Félix. O judiciário precisa mudar, precisa se humanizar. A máxima de que o juiz pensa que é Deus e o desembargador tem certeza, não se prolifera mais na sociedade, não encontra respaldo e eco na sociedade. Então, proibir a imprensa de entrar é negar o direito a se conhecer o que lá dentro se passou, é negar o policial com arma. Eu conheço todos, só cumpriram ordem, conheço todos os policiais são meus amigos. Cumpriram muito bem a ordem, é o dever deles cumprir. E eu não aceitaria o inverso. Agora, a ordem de quem veio é uma ordem nefasta, iníqua e absurda, colocar homens com colete à prova de bala para advogados armados de livros, argumentos jurídicos e provas. Isso mostra que a juíza estava errada ao requerer, se não requereu, estava errada, equivocada, ao não dispensar e ao diretor do fórum exigir que fosse assim. Porque impedir a imprensa de entrar, pelo amor de Deus, nem a ditadura fez isso. Verdade. Nem a ditadura fez isso. Verdade. E agradecer a você, sua equipe. Desculpa a emoção. A minha mulher, sem palavras, ao Guigui Lute e a doutora Isabela Ferraz ao Hospital São Domingos, não tenho nem palavras para descrever o que eles fazem pela minha família. Bom, acabamos de assistir aqui a entrevista de um guerreiro, uma pessoa que vem mostrando com a sua emoção a verdade e o que tem passado. E o programa Justiça em Ação tem essa proposta de estar abrindo as portas para a justiça, né? E eu quero registrar também a presença aqui nos bastidores dos seus Pablo sócios, Maia, né? E Gelmilson. Faltou o Riode, não trabalha sexta. Gelmilson, obrigado pela presença. Bom, vou de intervalo e na volta a gente continua com o programa Justiça em Ação.